Então, eu vou começar a responder aí as perguntas. Existe uma pergunta assim: eu sou mãe e pai do meu filho, né? E meu filho foi muito bem criado, ele é uma pessoa honesta. Essa pessoa, né, esse filho, ele pode ter algum desequilíbrio sistêmico? Veja bem, nós sabemos, né, que pelas situações da vida, muitas vezes acontece isso, desse abandono paterno e toda essa história. Isso não significa necessariamente que esse filho, ele excluiu, ele não tomou o pai, né? Pode ter, essa pessoa, ela pode seguir com o pai dela no coração dela, entender toda a situação, enfim, ter algumas questões em relação a isso, mas ela seguir com o coração dela tranquilo nessa história. Porém, precisa entender se dentro desse inconsciente, dessa alma, a mãe libera o filho para ir até o pai. Esse é o grande X da questão. Vou ler mais uma pergunta. Já tive que bater em meu pai porque ele batia em minha mãe. Tive que chamar a polícia para ele. Não quero que ele volte para casa. Não quero que um dia meus filhos fiquem sabendo de tudo isso. Como resolvo isso dentro de mim? Bem, nós temos algumas situações aqui nessa pergunta, tá? Uma delas é a questão comum, como todo cidadão que está numa situação, está presenciando violência, ele deve interferir de alguma forma, né? Chamar a polícia, interferir. Então, infelizmente, foi o filho que teve que fazer que teve que ocupar esse lugar. Isso é muito complicado, porque uma coisa é você interferir ali, e outra coisa, que é muito comum de acontecer, é você se deslocar e se colocar como salvador da mãe, depois disso. E começar a opinar nas coisas, enfim, né? Quando a pessoa coloca assim, não quero que ele volte para casa, já é uma interferência. Porque essa mãe que deve ocupar esse lugar e dizer eu não quero que ele volte para casa. Não é o lugar do filho. Por quê? Porque era uma situação ali de uma relação de casal. Não era uma relação diretamente com a questão paterna, né? Entre pai e filho. Eu quero ressaltar também que é bem complicado a gente conhecer, entender bem o caso através de algumas perguntas, assim. Então, o caso ele pode ser muito mais complexo, podem ter outras questões ali, mas a princípio é isso, precisa cuidar para não se colocar como salvador da mãe, sair do lugar de julgamento. A gente sabe que é algo, a violência, né, ela marca, ela nos atravessa, entender que essa violência, ela é originada de toda uma história aí também de herança transgeracional, em que esse pai ele segue repetindo aquilo que ele aprendeu, provavelmente aquilo que ele vivenciou, e o que a gente precisa fazer está muito vinculado com essa questão de olhar para isso, mas também de sair desse lugar de julgamento, dizer, ó, pai, você é grande, é você que dá conta aí dessas coisas, eu sou pequeno, eu só fico com a minha parte enquanto filho, e eu me retiro dessa história. Porque é muito comum daí desse filho ele querer compensar e salvar a mãe, e querer compensar nos relacionamentos, nos próprios relacionamentos com as mulheres, querer compensar isso, enfim, é um lugar de bastante cuidado. Nós temos uma outra pergunta aqui. Já sou avô e apanhei muito do meu pai quando criança, ele era alcoólatra. Olha só, nesse ponto, né? Alcoólatra, a gente já tá falando aí de um sistema de exclusão paterna, né? A gente já tá falando de um sistema que reclama essa falta de pai. Quando os meus filhos eram crianças, tentei ser rigoroso, mas acho que não foi o suficiente. E hoje os vejo adultos com sérios problemas de relacionamentos. O que posso fazer para ajudá-los? Olhar para a sua dor, acolher esse lugar, olhar para o seu pai. Na verdade, esse é o melhor movimento que você pode fazer por esses filhos. E entender que esses filhos também, eles tiveram o pai certo para eles, né? Que no caso foi você. Por quê? Porque essa frase, né? Essa frase, ela não é simplória como ela parece ser. Essa frase, ela fala desse lugar que esses filhos, eles também estão compensando algo do sistema. Ou seja, esse sistema, existe uma memória que ela é muito maior do que aquilo que a gente
espera ou do que aquilo que esteja no nosso controle. A gente não tem controle. Muitas vezes a gente só está compensando, repetindo e enfim. Então, é aceitar isso, dar um bom lugar, né, no seu coração para essa dor, para toda essa história, mas entender que a melhor coisa que você pode fazer para ajudar os seus filhos, os seus netos, é olhar para essa dor. Meu pai é muito carente, sempre quer os filhos por perto. Fico com o coração apertado e sentimentos de culpa, pois vou visitá-los e ele chora quando vou embora. Meus irmãos são mais presentes. Como resolver isso? Para compensar, eu teria que diminuir meu ritmo de trabalho e, consequentemente, meu financeiro. Olha só que curioso, né? Porque se essa pessoa, ela precisa diminuir o ritmo de trabalho, o financeiro, ela precisa diminuir a história dela, né? Dessa vida que está passando, dessa vida que está seguindo adiante. Esse pai, ele vai sentir uma culpa tão grande, que é pior. Né? A gente precisa entender que o pai, ele nos dá uma energia de vida e o que a gente pode fazer para compensar essa grandiosidade, né, que foi a vida. Gente, o que é dar a vida para uma pessoa? Pensem nisso. O que é dar uma vida? Será que existe alguma coisa na Terra que compensa dar a vida? Não existe. Não tem. A gente não consegue devolver a vida para os nossos pais. Não tem como. Então, o que a gente faz para compensar, para devolver essa vida para os nossos pais de uma maneira que seja compensatória, de uma maneira que o sistema fique em paz, é passar a vida adiante. Assim a gente consegue fazer algo de bom para os nossos pais. Então, seja através dos filhos ou seja através de projetos. Porque os projetos também vêm de uma força criativa. Eles também são uma forma de você passar a vida adiante. Quando a pessoa coloca assim, né? Ah, meu pai é muito carente, sempre quer os filhos por perto. A gente já está falando aí de um pai que está procurando o seu amor, né? O seu amor que talvez ele não teve do seu próprio pai no filho. Ele está deslocando esse sentimento, ele está deslocando esse lugar. Então, ele era para estar tomando a força do seu pai e ele está querendo tomar a força do filho. É um movimento aí antissistêmico. Isso não dá certo, isso não é bom. Então, sim, a melhor coisa que o filho pode fazer, e daí a gente não tá falando de não visitar, não se afastar, mas sim fazer aquilo que ele sente, né, que é possível ali dentro da história dele, mas entender que a melhor coisa que ele pode fazer pelo seu pai é colocar a vida adiante, é seguir adiante. Se esses filhos eles ficam na esfera do pai para compensar uma carência, todo o sistema sofre. É um sistema que não segue adiante. É um sistema que se volta para a ancestralidade. É como se a gente pensasse num rio. A gente colocasse a água do rio para voltar para o início dele. Não tem como funcionar. Não tem como vir coisas boas daí dessa história. Então, esse pai, ele precisa, se ele está carente, ele precisa assumir essa carência, buscar ajuda, olhar para os seus ancestrais e não buscar nos filhos. Uma outra questão. Meu pai não me criou. Hoje trabalho e ele convive com uma mulher que tem outros filhos que não são dele. Para esses filhos dela, ele dá de tudo. Entrei na justiça e pedi todas as pensões que ele não pagou para ajudar em minha criação. Ele tem raiva de mim por causa disso. Não sei como resolver isso em minha vida, porque hoje sinto que por causa disso tenho relacionamentos ruins com outros homens. Gente, o processo de pensão, tá? O que acontece? Quem deve pedir esse processo de pensão? É a mãe. Por quê? Porque a filha, ela não se autocria, né? É a mãe que gastou ali na criação, que teve todo o processo. Então, a mãe deve fazer esse processo de pedir, não é os filhos. Então, provavelmente, essa pessoa, ela tá aí cobrando uma briga, uma disputa da mãe
com esse pai. Não é assunto seu. Por isso que está gerando toda essa desordem, todo esse problema. Se esse pai, ele está dando todas as coisas para esse filho, para esses filhos, né, que não são legítimos, para esses filhos que são da esposa, é assunto dele. É questão dele. Eu sei que deixa a gente chateada, eu sei que a gente entra nesse lugar de dor, de falta, mas isso que a gente está falando é de tomar o pai, tomar aquilo que ele te deu. Ele não te deu dinheiro, mas ele te deu a vida. Então, o que você pode fazer com isso? Como você falou, né? Como tá aqui. Hoje eu trabalho, é isso. Aquilo que te faltou, agora você pode se dar enquanto adulto. E seguir adiante nessa história. Não vai acabar bem, não tem como resolver esses sentimentos. E a raiva possivelmente nem é desse processo de pensão. A raiva é desse lugar da gente cobrar o que a pessoa não dá conta de dar. O que essa pessoa não tinha condições. Às vezes condições psicológicas para dar. Então é bem essa questão, a gente precisa olhar para as nossas dores, a gente precisa virar as nossas chaves, se somos adultos nós precisamos assumir a nossa responsabilidade e seguir adiante, como essa pessoa mesmo colocou, porque hoje sinto que por causa disso tenho relacionamentos ruins com outros homens, sim, porque possivelmente você pode estar buscando esse pai nesses relacionamentos. Eu sei que isso não é uma coisa gostosa de ouvir, mas é muito real. Quando eu não tenho uma boa relação com o meu pai, quando eu reclamo essa falta, eu vou trazer a falta dele nos outros homens. E aí nenhum relacionamento vai dar certo, porque ninguém é igual ao nosso pai. Então sim, precisa virar essa chave, seguir adiante, agradecer pelo que você recebeu, por aquilo que foi possível, devolver para a mãe essa questão dessa briga dela com ele, dizer que não é o seu lugar e seguir adiante. Assim, tem como seguir adiante. Então, pessoal, eu selecionei aí umas perguntas para aprofundar os temas com vocês. Algumas perguntas eu não respondi, porque eu acho que já contemplou, né, com o tema que eu trouxe. E algumas também foram repetidas e tudo, mas se vocês tiverem alguma dúvida, é só nos chamar ali no direct ou comentar ali também no vídeo, que daí a gente aqui da equipe do Espaço Gaia, a gente pode estar auxiliando, tá trazendo um aprofundamento, né, nessas questões. Se você necessitar também, estamos com a agenda aberta para atendimento. O atendimento ele segue online em virtude da pandemia. Estamos atendendo via chamada de WhatsApp ou Google Meet para o Brasil todo. Enfim, fique à vontade caso você sinta necessidade. Quero agradecer imensamente, então, a Edna Assunção, que me chamou para essa live, que daí já expandiu, né, para essa gravação de vídeos. Quero agradecer a oportunidade. E no mais é isso. Fiquem aí conosco nas nossas redes para estar sabendo mais sobre constelação familiar, sobre caminhos de cura e harmonização. Um grande abraço.